O Zé Kamachima é o presidente do movimento do protetorado Lunda Chokwe, o movimento que reivindica a autonomia das Lundas, isto é, quando Cubango, Mochico e Lunda Sul e Lunda Norte, é um direito natural do povo Chokwe. Eu gostaria aqui de frisar que o processo do protetorado, ou seja, a própria palavra que se chama protetorado, significa um Estado. É um Estado que, sob a proteção de um outro Estado que tenha mais força para proteger o fraco. Portanto, é isso que os portugueses fizeram quando chegaram em Angola e quando partiram para as Lundas. Quando os portugueses partiram para as Lundas, a primeira coisa que os portugueses fizeram foram assinar os acordos de tratados com o povo Chokwe. Ou seja, protegeram aquele Estado. Esse processo tem início nos anos 1885 até 1894, quando espoletou a chamada questão da Lunda. A questão da Lunda, se estamos nos lembrando, foi quando aparece um conflito entre a Bélgica e os portugueses sobre a posse das Lundas. Entretanto, a Bélgica perdeu o caso porque Portugal tinha assinado tratados. Esses tratados nunca foram revogados, até hoje esses tratados são válidos. Em 1975, quando se deu a independência de Angola, os portugueses foram-se embora, mas não negociaram com o povo Lunda os tratados. Portanto, nós hoje aparecemos para reivindicar esses tratados, para reivindicar esse Estado da Lunda que existe há muito tempo. No entretanto, a nossa reivindicação, como direito natural, nós temos estado aí a discutir a questão no sentido de se reconhecer a autonomia daquele povo. E quando começou esta luta exatamente? Esta luta tem início, nós precisamos fazer entender às pessoas que essa luta tem início com a presença mesmo dos portugueses. Quando em 1885 os portugueses foram na Lunda, já encontraram resistência. Por isso é que os portugueses assinaram esses tratados. A partir de 1905, 1916, começaram a existir outros conflitos dos outros povos, como os Jumbunda, os Nganguelas, os Chazes, os Chokwe's, com o objetivo de retirar os portugueses daquele território. Entretanto, também depois da independência de Angola, em 1975, apareceram muitos outros grupos para reivindicar este mesmo processo, mas um pouco com medo. Não tinham visibilidade. Não havia visibilidade, porque, se lembrarem, lá já apareceu o movimento Curicunga. Curicunga significa unir-se. Esse Curicunga foi destruído por algumas pessoas. Quem destruiu? O próprio regime do MPLA. Que destruiu os Curicunga nos anos 90. Mas foi também nesses mesmos anos 90 que apareceu a Associação Atla-Leste. Essa Atla-Leste tinha visões sobre o assunto. Mas o que aconteceu? Os seus dirigentes, depois, muitos deles foram também destruídos, enviados para ministro, para governador, que até hoje essa Atla-Leste desapareceu. Nós, como movimento, já saímos muito longe. Tivemos a fazer um trabalho de profundidade, porque havia guerra de um lado entre o governo e a UNITA, do outro lado havia o conflito de Cabinda. Entretanto, nós também, se aparecêssemos imediatamente, isso não daria certo. Só assim, em 2002, então começamos a aparecer na sensibilização do povo. Fomos sensibilizando o povo, fomos mostrando a realidade do que se estava a discutir. E em 2006 aparecemos publicamente, quando em 2007 entregamos o documento às instituições do governo de Angola, aos partidos políticos, à Assembleia Nacional, para reivindicarmos o direito do povo. E como é que receberam? Como sabe, qualquer Estado que não deixa de ser o Estado angolano, quando está sobre os poderes, a Constituição de Angola, na altura, dizia no artigo 5, e até agora ainda existe lá, que Angola era una e indivisível, que era um só povo e uma só nação. Quando aparece em cima da mesa uma reivindicação desse tamanho, podes imaginar qual foi a reação. A reação do governo de Angola foi de começar a nos punir. A punição foi aquela que a sociedade sabe, que muitos dos nossos membros foram parados nas cadeias. Fomos torturados, fomos perseguidos e até ainda agora continuamos a ser perseguidos. Mas, porém, aquilo que aconteceu como uma gota de água no copo
Mas agora o copo está cheio, porque muitas pessoas também nos malinterpretaram, pensavam que o movimento do protetorado, de que somos o presidente, estávamos a reivindicar a autonomia da Luanda ou a independência da Luanda, que seria o nosso próprio direito, por causa do diamante. Não se trata de diamante, aqui trata-se de um direito natural. Esse direito natural que Deus nos concedeu e que os portugueses e os europeus reconheceram, não pode ser escamoteada. E o movimento do protetorado não quer independência? Quer exatamente o quê? Nós apresentamos que, devido à convivência que temos com os angolanos durante algum tempo para cá, sobretudo a partir dos anos 50, onde que as relações entre o povo da Luanda e o povo de Angola, representado por vários reinos como